Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, sempre com a mesma disposição e boa vontade. E vamos então prosseguirmos com o estudo do nosso livro dos Espíritos. Hoje nós vamos finalizar aquilo que diz respeito à encarnação dos espíritos nos diferentes mundos. Vamos então com Kardec perguntando aos espíritos na sua proposta de número 186, quis saber Kardec se há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, não tem por envoltório mais que o perispírito. E, pessoal, nós vamos aprender um pouco mais à frente sobre perispírito. Então, a resposta é positiva. Sim, e esse envoltório mesmo, quer dizer, o perispírito que envolve o espírito e que envolve o corpo físico, ele mesmo torna-se de tal maneira etéreo. Etéreo quer dizer um grau de pureza, que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. Ou seja, à medida que o espírito evolui, o perispírito também vai se depurando, vai se eterizando, de tal sorte que nos espíritos puros, ele praticamente é como se não existisse. Só Deus, nosso Pai, é que não tem perispírito. Toda a sua criação possui um espírito, dos mais grosseiros nos mundos materiais aos mais elevados nos mundos superiores. E na pergunta 186A, parece resultar, diz Allan Kardec, daí que não existe uma demarcação nítida entre o estado das últimas encarnações e a do espírito puro? E a resposta, realmente, não existe essa demarcação. Ou seja, quando o espírito sai lá dos mundos inferiores e ao longo de incontáveis milênios vai progredindo, vai avançando, não existe uma demarcação. A diferença vai se diluindo o que existe entre o espírito que avança e o espírito puro. Vai se diluindo de tal forma e se torna insensível como a noite que se dilui ante as primeiras claridades do dia. Portanto, o espírito avançando, vai progredindo, vai amadurecendo a sua moral de tal sorte que, depois de incontáveis milênios, nós temos a eternidade pela frente, portanto, não adianta ter pressa. Nós chegaremos a esse estado de espíritos puros. E aqui, pessoal, para vocês entenderem, eu coloquei a pirâmide de William Glaser. É a forma como a gente aprende, para que vocês entendam esse processo de aprendizado. Então, quando nós lemos alguma coisa, o aprendizado é de 10% quando estamos lendo. Agora, quando nós lemos e escutamos, esse aprendizado se torna um pouco melhor. A gente retém 20% daquilo que a gente ouve. Agora, quando a gente vê um determinado fato que grava na memória, então, quando a gente observa, nós conseguimos reter 30% daquele fato que estamos vendo. Agora, quando nós, além de ver o fato, ouvir, aí o grau de entendimento se apura e nós chegamos a reter mais ou menos 50% daquilo que vemos e ouvimos. Porém, quando a gente conversa, pergunta, repete, enfim, reproduz, recorda, enfim, quando a gente se dedica bastante a um determinado objetivo, a gente consegue ter 70% de retenção e de aprendizagem, especialmente quando discutimos um determinado tema com os outros.
Como, por exemplo, nós estamos fazendo agora, nós estamos conversando, não é? E vocês que nos ouvem, não é? Podem depois repetir, etc, etc, definir e com isso vão reter até 70%. Porém, quando nós escrevemos, quando nós interpretamos, quando nós reproduzimos, enfim, quando a gente conseguir penetrar fundo num determinado conhecimento, a gente chega a 80%. É bastante alta essa aprendizagem. Porém, ainda seguindo em frente, quando nós explicamos, quando nos reunimos, quando estruturamos algum detalhe, algum conhecimento, quando definimos, quando podemos elaborar, ilustrar aquilo que nós estamos produzindo, nós chegamos a 90%, que é um índice bastante elevado e que serve para que a gente retenha na mente aquilo que foi produzido. Portanto, é muito importante a gente conhecer esses detalhes dessa pirâmide interessante do nosso amigo William Gleiser. Vamos em frente. Agora, pessoal, vamos ver um pouco sobre perispírito. Nós vamos avançando assim homeopaticamente, porque ninguém na natureza dá pulos. O progresso individual e coletivo ele se faz devagar, não é? Progressivamente, paulatinamente. Então, vamos ver o que é o perispírito. Segundo o Espiritismo, o perispírito seria então um elo entre a carne e a alma, ou seja, o corpo e o espírito funcionando como intermediário transmissor das sensações experimentadas pelo espírito nos planos materiais. É como um registro perfeito das alterações sofridas pelo espírito através da vivência material. É, além disso, o intermediário necessário para que o espírito tenha ação sobre o corpo. Através dele, o espírito pode influenciar a matéria de forma ativa ou passiva. É no perispírito que alguns problemas de ordem emocional e espiritual podem se manifestar e refletir em forma de doenças ou de problemas na organização corporal. E aqui nós abrimos um parênteses, pessoal. Vocês já notaram que tem pessoas que sofrem de alguma doença e que vão aos médicos, os mais especializados, e o médico examina e vê e vira e revira o paciente e não encontra nada. Ele não tem nada, mas sofre, ele tem alguma doença. E essa doença, pessoal, ela não está no corpo físico, ela está no corpo espiritual, ou seja, no perispírito. Então, são doenças que a pessoa, em encarnações pretéritas, comete alguns deslizes, não é? Alguns problemas sérios e, então, ela sofre essa ação. O perispírito ele é feito pelo fluido cósmico universal, que nós vamos ver um pouco, vamos começar a entender o que é esse fluido cósmico universal, coerente com o ambiente em que o espírito se encontra, de tal forma que, facilitando o intercâmbio espiritual, o perispírito evolui. Nós já vimos lá no início. À medida que o espírito progride junto. Facilitando, portanto, o espírito evolui conforme a alma e o corpo se depuram. O próprio corpo também. Ou é tão grosseiro quanto a alma ou o ambiente espiritual necessário à vida. Então, pessoal, vejam que interessante. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. É o contrário.
Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Porque o espírito é pré-existente. O corpo se forma do corpo, mas o espírito não forma espírito. É só Deus que cria. Então nós colocamos aqui nessa ilustração para vocês terem uma ideia. O espírito, ele não tem forma, pessoal. Os espíritos superiores explicaram para Allan Kardec que o espírito só, ele é como que uma chama. Claro que nos mundos superiores o conhecimento é outro. No nosso agora, e nós não podemos sair dele porque não temos condições. Somente os espíritos superiores é que sabem como tratar espiritualmente, porque, como nós vimos, os espíritos, à medida que progridem, o espírito progride também. Então, vejam só, nós somos um corpo triplo. Nós temos um espírito, que Deus concede a toda a sua criação, e o perispírito. E, embalando tudo isso, não é? Nós temos o corpo físico que tem em si o perispírito e o espírito. Então, quando muitas vezes os médiuns videntes, eles veem, olha, eu estou vendo o espírito de fulano de tal. Na verdade, ele está vendo o perispírito, porque o espírito ele está contido pelo perispírito. Isso aqui, pessoal, é só um início. Mais tarde nós vamos ver as fantásticas propriedades do perispírito. E daí muitas pessoas perguntam, mas por que aprender essas coisas? Ora, pessoal, é questão de evolução. Quem se interessa pelas coisas espirituais está no caminho certo, no caminho do aprendizado, porque quando a gente partir lá para o outro lado da vida, é que a gente vai ver aquilo que aprendemos ou deixamos de aprender por má vontade, por preguiça. Então, é muito importante, é por isso que nós espíritas estudamos, porque nós sabemos que quando chegarmos do outro lado, nós vamos ter condições de equilíbrio. Porque aquelas pessoas que partem daqui, mais ou menos materializadas, que não têm uma religião, ou se tem religião é mais para forma, chegam do outro lado, eles chegam em péssimas condições espirituais. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual aqui no planeta Terra. Vamos em frente. Pessoal, como eu falei, vamos ver noções de fluido cósmico universal, porque o fluido mais importante que existe no universo, é claro que é a criação de Deus, porque tudo que tem no universo é criação de Deus. Vamos ter alguns conhecimentos agora e futuramente a gente vai penetrando nesse conhecimento desse fluido tão importante que banha o universo todo. Então, há um fluido etéreo, etéreo significa puro, que enche o espaço, portanto, enche o universo e penetra todos os corpos. Nós vamos explicar. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então, vamos ter uma ideia desse fluido. Então, vejam só, nos mundos, planetas evoluídos, né, onde existe vida igual à nossa, só que é vida superior, porque são espíritos que evoluíram bastante, esse fluido, no seu estado primitivo, ele é de 100%, puro, integralmente etéreo e puro. Porém, quando se apresenta nesses planetas evoluídos, portanto, muito superior ao nosso, eles perdem um grau de pureza. Então, eles podem partir de 50%, indo a 60%, 70% e até 80%. Isso nos planetas evoluídos. Nos planetas de provas e expiações, como é o nosso, ele é muito denso, esse fluido, ele se torna grosseiro.
perde um tanto de sua pureza primitiva, mas ainda tem um bom grau de pureza, mas se torna muito denso. Então, nesses mundos de provas, ele pode começar do zero e até de 10. De zero é nos mundos primitivos, extremamente grosseiros. Ele pode 10, pode ir a 12, a 15 e a 20, nesses planetas de provas. Então, isso é um início, para a gente ter uma noção. Esse fluido cósmico universal, por exemplo, ele banha o nosso planeta. E a desse fluido eterizado que perdeu o seu grau de pureza, como nós vimos, ele é muito denso, mas ainda é suficientemente um bom grau de pureza. E é desse fluido que os espíritos retiram, em combinação com os demais fluidos espirituais, o necessário para a formação de um perispírito, para que o espírito, a reencarnar, tenha todas as condições, não é, de se expressar no mundo físico através do perispírito e do corpo físico, sem o que o espírito não pode se comunicar nos mundos materiais. Prosseguindo. Na pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não, é muito natural. Ela é mais eterizada, ou seja, mais puro em uns do que em outros, é claro, conforme o grau de evolução do mundo. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, isto com mais rapidez que o relâmpago. Portanto, é uma passagem muito rápida, né, onde o espírito adquire aquilo que é necessário para que ele possa se expressar nesses mundos onde vai habitar. E na pergunta 188, os espíritos puros habitam mundos especiais ou se encontram no espaço universal sem estarem ligados a um globo mais do que a outro? Resposta: os espíritos puros, eles habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como nós, homens e mulheres sobre a Terra. Eles podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Esta é a grande vantagem desses espíritos mais evoluídos. Eles se locomovem pelo espaço com muita rapidez, desde que eles queiram. Isso se chama de volitar. É esse processo que o espírito voa pelo espaço, não é? Em busca, não é, de outros mundos onde ele possa trabalhar, planos espirituais onde ele possa colaborar, enfim, é tudo isso. Aliás, falando em planos espirituais, pessoal, no dia 25 de janeiro, vamos ter mais um filme espírita com o título de O Nosso Lar, os Mensageiros. É um prosseguimento do primeiro filme, O Nosso Lar. Convém assistir, a gente vai aprender muito mais, especialmente vocês que estudam junto conosco. Então vamos em frente. Pessoal, eu sou espírita. Por quê? Porque o espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Esse pensamento é de Allan Kardec, o nosso querido professor que nos deixou essa doutrina abençoada que é o Espiritismo. Portanto, ser espírita não é ser nenhum religioso. Não, nós somos cristãos. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo,
é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Allan Kardec, somente o nosso querido professor é que tem colocações extraordinárias sobre a vida. E, pessoal, para concluir, vamos ver o que Emmanuel, esse venerando espírito, que deixou para nós uma riqueza incomparável de livros que nos levam a ter um conhecimento aprofundado do mundo espiritual. Irmão, tenha fé e perseverança que Deus te auxiliará e protegerá. Sintonize as forças positivas através da oração e do trabalho no bem. Procure se melhorar a cada dia e, então, encontrarás a paz e harmonia necessária ao teu bem-estar moral. Com fé, paciência e coragem, encontrarás o caminho da luz e da serenidade. Pensamento de Emmanuel. E no momento espírita nós temos que, diante das dificuldades, ao ser humano não é lícito assumir a postura de derrotado. Também não é digno transferir o peso do próprio fardo a terceiros. Cada qual tem as suas tarefas. O amparo mútuo é possível e louvável, mas jamais se pode impor ao semelhante que arque com o peso da vida alheia. Urge estudar, trabalhar, refletir e orar. É isso que Deus espera de todos nós e que a doutrina espírita com tanta clareza nos instrui. Então, fiquem todos na paz de Deus. Estaremos juntos sempre às quartas-feiras, a partir das 16 horas, não é? Ou, se não for possível, um pouco mais tarde, mas sempre às quartas-feiras. Muito obrigado pelo carinho, pelo estímulo que recebo de vocês, para que eu prossiga com o auxílio dos bons espíritos e do estímulo de todos. Muito obrigado, fiquem na paz de Deus e até uma próxima quarta-feira.